A gente viu até agora, né, duas formas diferentes, né, de se representar movimento curvilíneo. A primeira forma, né, e a mais básica e nem sempre a mais conveniente que a gente viu, foi utilizando coordenadas retangulares, né, os x, y, z. A segunda forma que a gente viu, né, logo atrás, né, a gente viu o uso de coordenadas normais, tangenciais e binormais, né. Lembrando que nesse caso, né, o sistema de coordenadas ele acompanhava o movimento a trajetória da partícula, né, e a gente tinha um eixo tangencial que era sempre tangente à trajetória naquele ponto específico da mesma, né, e um eixo normal que apontava para o centro da curvatura dessa trajetória, né. E o binormal que era perpendicular aí o plano formado por esses dois eixos. No movimento, no caso de coordenadas cilíndricas, né, a gente também vai ter um sistema de coordenadas que vai se movimentar com a partícula, que vai acompanhar a trajetória dessa partícula, né? Só que a gente vai ter eixos definidos de uma forma um pouquinho diferente, né? Em coordenadas cilíndricas a gente vai usar eixos R, θ e Z, tá? O eixo R é o chamado eixo radial. Esse eixo radial ele vai ter uma direção que liga a origem do nosso sistema até a partícula P, né, apontando sempre no sentido que sai de zero até a P, né, da origem até ao ponto da partícula P. O eixo transversal, né, ele vai ser sempre perpendicular ao eixo R, né, com sentido apontando no sentido de crescimento do ângulo θ, né, do ângulo entre o eixo horizontal de referência e a linha, né, que liga, né, a origem até a partícula P. Né. E por fim o eixo Z, né, ele vai ser sempre normal, né, ao plano formado por R e θ, né, de forma similar aqui ao eixo binormal. Né. Então ele é muito parecido aí com o eixo Z de coordenadas retangulares, por isso que a gente dá esse nome. Para esse caso, né, de coordenadas cilíndricas, a gente vai ter também três vetores unitários, né, cada um acompanhando a direção de R, θ e Z, né, direção e sentido, e a gente vai chamar esses vetores unitários de o R, o θ e o Z para cada um desses eixos respectivos aqui. Tá? Então aqui é uma ilustração, né, dessas coordenadas. Né? Aqui a gente tem a trajetória da partícula, né, fazendo essa curva aqui. Tá? A gente tem uma origem definida de forma arbitrária aqui nesse caso. Né? E aqui a gente tem uma referência horizontal aqui para a gente se guiar. Ligando, né, para quantificar a posição dessa partícula, a gente tem o vetor R, né, ligando a origem até a partícula P naquele instante de tempo específico. Esse vetor R ele tem um ângulo θ em relação à horizontal. Né? Então a partícula está indo nesse sentido aqui anti-horário nessa ilustração, certo? O eixo radial, o eixo R, ele vai sair do ponto P da partícula, né, e apontar no sentido de 0 até P. Né? Então, no caso aqui, ele está apontando para a direita, como eu estou especificando aqui. Assim como o vetor unitário respectivo, né, o R aqui. O eixo transversal θ, ele vai estar sempre perpendicular ao vetor R e apontando no sentido de crescimento do θ. Né? Então, a gente tem esse vetor, essa coordenada transversal θ aqui. Por fim, né, o eixo Z ele está fora do plano aqui nesse caso. Né? A gente está só ilustrando aqui o plano nesse movimento mais simples. Então, isso aqui é o caso, né, das coordenadas cilíndricas. Né? Você pode estar até pensando que esse eixo θ está muito parecido com a coordenada tangencial. Tá? Isso aqui não necessariamente vai ser verdade, porque nem sempre esse vetor R ele vai estar na linha do eixo normal, né? Assim como nem sempre a coordenada θ vai estar seguindo a coordenada tangencial. Né? A definição dessas coordenadas cilíndricas é um pouquinho diferente aqui. Coordenadas cilíndricas são particularmente interessantes para casos
onde a gente tem um comprimento desse vetor r aqui variando ao longo do tempo, tá? O raio da trajetória variando ao longo do tempo. Então imagina, por exemplo, uma partícula fazendo um movimento no formato em espiral, né? Uma trajetória desse tipo aqui. Nesse tipo de caso, né, coordenadas cilíndricas podem ser interessantes. Em coordenadas cilíndricas, né, aí vamos fazer todas aquelas relações cinemáticas que a gente já vem fazendo, né? O vetor posição sempre vai seguir, né, a linha aí da coordenada radial, né? Então o vetor radial obrigatoriamente sempre vai estar com componentes apenas em UR, certo? E a gente está identificando aqui o comprimento dessa coordenada radial como sendo R. Então, portanto, o vetor R em coordenadas cilíndricas vai ser RUR aqui. Para obter a velocidade, a gente vai ter que derivar esse vetor, né? E nesse caso aqui, a gente está considerando que esse R pode variar ao longo do tempo. Então, derivando esse vetor, a gente tem o quê? Derivada de R vezes o R, que é R ponto R, né? Mais R vezes a derivada de UR. Né? Lembrando que esses vetores unitários aqui, para essas coordenadas cilíndricas, ele varia ao longo do tempo. Para derivar isso aqui, né, a gente comentou isso no caso de coordenadas normais, né? Não estamos aqui deduzindo isso do zero, né? Os livros já fazem isso, mas essa derivada de UR aqui vai ser a mesma coisa aqui, a velocidade angular, né, do movimento curvilíneo da partícula vezes a coordenada perpendicular a essa, que é o θ nesse caso. Né? Então, velocidade, né, da partícula aqui é igual a r ponto UR mais r θ ponto o θ, que é a coordenada transversal. A gente pode, né, aqui, né, com base nisso, né, analisar, né, cada componente aqui individual dessa velocidade. Então, no caso de coordenadas cilíndricas, a gente tem uma componente chamada componente radial de velocidade, que é o r ponto aqui, e a gente tem uma componente transversal de velocidade, que é o vθ. Transversal. Né? Então, o VR é o R ponto aqui, né? E o Vθ é o Rθ dois pontos, né? Θ ponto, aliás. É só uma característica aqui dessas coordenadas cilíndricas, onde a velocidade passa a ter componentes no eixo transversal e no eixo radial aqui. É importante lembrar que não importa o sistema de coordenadas que você está utilizando, o tipo de sistema de coordenadas que você está usando, o vetor de velocidade de partícula, né, no movimento curvilíneo sempre vai ser tangente à trajetória. Tá? Então, o fato de usar coordenada cilíndrica ou normal tangencial binormal não afeta essa característica. Né? O vetor velocidade sempre vai ser tangente aqui à trajetória naquele instante de tempo específico. Tá? O que a gente está mudando só é a forma de representação matemática desses vetores. Né? O comportamento desses vetores deve ser sempre o mesmo. Tá? Então, lembrando aí que lá no caso de velocidades usando coordenadas tangenciais normais, né, a gente tinha algo desse tipo, um VUT, porque a velocidade tinha componente apenas no eixo tangencial. Tá? Então, cada componente de sistema de coordenadas tem um comportamento diferente. Agora, para achar aceleração, o que a gente vai fazer é derivar esse vetor de aceleração aqui. Então, notem que a gente vai ter mais termos envolvidos nesse caso. Né? Derivando, então, a aceleração, a gente vai ter R dois pontos, UR, que é a derivada desse primeiro termo aqui, né? R dois pontos UR, mais R ponto UR ponto, né? Mais R ponto θ ponto o θ, derivado do primeiro termo, mais R θ dois pontos o θ, e mais R θ ponto e o θ ponto, né? Derivada de o θ aqui. Fazendo
aqui esse equacionamento, né, a gente tem que lembrar de derivar, né, esses vetores unitários aqui, né, e a gente vai obter então a aceleração, o vetor de aceleração da nossa partícula, assim, descrita em coordenadas radiais. Tá? Então, reordenando os termos, né, e também fazendo a derivada aqui desse vetor o θ, que é menos θ ponto u radial. Tá? De novo, a gente não vai definir isso aqui com detalhes, né, mas vocês podem ver isso na literatura. Né? A gente tem então a aceleração descrita em coordenadas cilíndricas, né, que é r2 pontos menos r θ ponto quadrado, chamada aí de aceleração radial, né, mais r θ2 pontos mais 2r ponto θ ponto, que é a chamada aceleração transversal, ou a θ aqui. Então, lá em coordenadas normais tangenciais, a gente tinha aceleração normal, aceleração tangencial. Aqui a gente tem aceleração radial, aceleração transversal. De novo, né, os vetores podem ser os mesmos em diferentes coordenadas. Né? O que muda é a forma de descrever matematicamente isso. Né? Então, um vetor de aceleração de um movimento curvilíneo, você pode escrever ele tanto em coordenada normal tangencial quanto coordenadas cilíndricas. O que muda é a forma matemática de representação e, em alguns casos, existem coordenadas mais adequadas, né, para descrever o movimento do que outras. Tá? Inclusive, a gente pode partir dessas coordenadas cilíndricas e obter o caso de coordenadas normal, tangencial, binormal, que a gente tinha visto anteriormente. Né? O AR, então, é esse termo aqui que eu já falei, e o A θ é esse termo aqui, né? Acelerações radiais e transversais aqui nesses casos. Né? No caso tridimensional, tá? Onde a gente tem a coordenada z como algo importante também, imaginem, por exemplo, uma partícula se movimentando numa espiral, né, no plano e subindo no eixo z, né? A gente pode usar então os três eixos, né? E no caso 3D curvilíneo, a gente adiciona essa coordenada z de forma muito parecida com o que a gente fez em coordenadas retangulares. Né? Então, o vetor posição ele passa a ser r u r mais z u z. O vetor velocidade passa a ser r ponto u r mais r θ ponto u θ mais z ponto u z. Né? O vetor unitário u z ele não está variando. Né? O u z, ele, como é um vetor unitário, e o uz ele não está girando, ele não varia seu comprimento, ele não varia sua direção e sentido, portanto a derivada de uz é zero. Né? Por isso que a derivada fica simples aqui. E o vetor de aceleração é todo aquele termo que a gente viu anteriormente para o movimento do plano, mais z2 pontos uz aqui como está sendo descrito. Tá?